a novidade que eu vou trazer aqui para vocês? Eu tô querendo começar a fazer uma série ali de lives, uma vez por semana, todas as semanas, trazer essa live para vocês, tá? Então, a gente vai sempre bater um papo aí com assuntos, com travas, com sabotadores, com direcionamentos, com clareza, para vocês evoluírem na carreira, para vocês destravarem, trabalhar o comportamental, trabalhar o emocional, porque é isso que faz a gente ir para o próximo nível. Ah, muito bem! Belas VB empreendedoras. Seja muito bem-vinda, Fê. Então, qual que é o nosso bate-papo de hoje? Eu convidei o pessoal, assim, em cima da hora mesmo. Se eu formalizar esse quadro de uma vez por semana aí eu vou avisando vocês. E vai ser muito legal vocês me trazerem os temas que vocês querem que eu contribua. A verdade é uma só. Eu, nos últimos 8 anos na minha vida, eu estudei mais do que demais. Eu não parei de estudar. Desde que eu decidi empreender na minha vida, eu tô olhando aqui para ver se tá funcionando, porque quem tá aí, se conseguir falar para mim se tá ouvindo, bem, é legal só para eu saber se o som tá bom, se tá saindo o som para vocês e tudo mais, tá? Então, o que que acontece? Desde que eu decidi empreender na minha vida, eu comecei a estudar. Eu fiz... Ah, obrigada pela confirmação do som. Eu fiz diversos cursos para me formar. Oi, Nani! Boa noite. Eu fiz diversos cursos para me formar. Oi, Rose. Ah, peraí, gente, não dá, porque eu adoro falar oi pra vocês. Eu sou péssima, né, pra fazer lá. Eu sou péssima. Eu vou aprender. Eu prometo, eu vou ficar falando sem falar boa noite. Mas antes, vamos só falar boa noite pra quem entrou. Nani, Pri, Rose, boa noite. Porque aí quem tá vendo gravado só passa um pouquinho pra frente e pula essa parte, né? Não, vamos valorizar quem tá aqui com a gente, né? Boa noite, pessoal. Bora lá, então. Já que vocês estão por aí, manda os aviãozinhos aí pros amigos pra eles verem as lives também, tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho estudado muito nos últimos 8 anos. E nesses estudos, são estudos para eu trazer para os meus clientes, que são das minhas formações, a formação de coach, a formação do Master Coach, depois terapeuta, consteladora familiar, os cursos, especialista comportamental. Hoje em dia eu estou fazendo uma pós-graduação de neurociência, saúde e trauma mental. Então a gente vai trazendo saúde mental e trauma, né? Então a gente vai trazendo muito conhecimento no dia a dia. E parece que uma hora, quem tem uma missão no mundo de contribuir, de destravar, de ajudar as pessoas a alcançarem outros patamares, parece que uma hora a gente precisa começar a colocar a nossa voz no mundo. Porque não é sobre quem vai estar ao vivo. Às vezes é uma pessoa que ouve 1 minuto da live e destrava e vira uma chave e ela tem o resultado. Pronto. É sobre isso. Então não é sobre mim. Então, com câmera boa, com câmera ruim, sem microfone, com microfone com luz, do jeito que tá, eu tô colocando minha cara a tapa aqui pra a gente poder contribuir e destravar vocês no dia a dia da carreira, para vocês terem mais resultado, enfim, e conseguirem alcançar novos patamares. Porque nessa minha carreira de 8 anos empreendendo e antes, mais de 12 anos fazendo carreira na área de recursos humanos, no mundo corporativo, se tem uma coisa, quando eu fiz a minha linha do tempo, que aliás é uma atividade, um exercício bem legal que vocês podem fazer, depois eu posso falar mais, mas quando eu fiz essa linha do tempo, eu descobri qual foi um grande talento que eu tive em todos os anos, em todos os obstáculos que eu passei. E esse talento era a melhoria contínua. É o continue a nadar, da Dory lá do Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Eu tenho uma tatuagem nas costas e embaixo dela tá escrito assim, Life goes on. A vida continua. E quando eu fiz essa tatuagem, eu não tinha nem noção de nada disso. Eu era super nova só que isso acho que já vinha em mim, literalmente impregnado ali em mim. Então,
eu comecei a entender, né? Todos os desafios que eu passei, desde que eu entrei como estagiária na empresa, a primeira empresa multinacional que eu trabalhei na área de RH, porque antes eu trabalhava administrativo, né, back-office, essas coisas. Aí eu entrei numa multinacional, assim que eu fiz 18 anos de idade, como estagiária de recursos humanos. Desde esse dia até o dia que eu virei gerente de RH, eu passei por muitos desafios e muitos desenvolvimentos comportamental, emocional, técnico. E quando eu parei para fazer essa linha do tempo, dos grandes macros, né, que tinha assim nessa minha linha do tempo, as promoções, as mudanças de empresa, a saída de uma quando eu fui demitida, ou quando eu pedia a demissão, ou quando eu fui promovida, ou quando eu tive feedbacks que não foram legais, quando eu tive feedbacks positivos, quando eu tive pessoas que eu confiava dando facada nas costas, quando eu tive líderes que sabiam menos que eu, quando eu tive líderes incríveis que foram meus mentores e maravilhosos na minha vida. Então, todas as situações boas e desafiadoras que eu passei, quando eu levei ali os grandes marcos dessas situações, quais eram as competências, as habilidades, as atitudes que eu precisei ter para passar por aquilo, né? Para lidar com aquilo quando era desafiador e para conseguir assumir quando era um crescimento, como estar pronta, né, para aquilo. E uma grande competência que apareceu em todos os momentos foi o desenvolvimento contínuo, a melhoria contínua, o continue a nadar, ou a vida continua, ou vamos reajustar a rota e melhorar, reajustar a rota e melhorar. E isso é tão verdade que no evento que a gente teve na escola de empreendedorismo, que eu sou tutora e do corpo docente, sou uma das professoras lá também, além de ter o meu negócio, as alunas me reconheceram no palco por melhoria contínua. Então olha que louco, né? Eu não via tanto isso em mim. Então já fica aqui, de imediato a gente até anotei aqui uns assuntos para trazer para vocês, para não ficar muito totalmente aleatório. Mas sei, o objetivo dessa live eu acho que é mais ser aleatório mesmo, é falar o que talvez algumas pessoas estejam precisando ouvir. Mas já fica aqui de imediato uma primeira atividade para você descobrir, ó, qual que é o seu talento, qual que é o seu grande talento, qual que é o seu grande ponto de destaque, qual que é a sua luz. Não é interessante a gente saber isso? Pega um papel e uma caneta e coloca ali seus últimos 10 anos, né, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Coloca seus últimos 10 anos, os grandes marcos que você teve, né, a cada ano ali. Qual que foi o maior desafio, a grande mudança, a grande diferença que você teve ali na sua vida a cada ano. Pode fazer nos últimos 5 anos, se for mais fácil ali para você. E anota. Então, passei por esse desafio, passei por esse daqui, passei por essa conquista, por essa questão. Aí o que você faz? Cada ano desse que você fizer isso, anota ali quais foram as competências, as habilidades que você precisou ter ou desenvolver para passar por aquilo, ou assumir aquilo, enfim. Vocês vão ver que vocês vão encontrar habilidades ali que se repetem. E vocês vão encontrar o seu talento, a sua luz, os seus pontos positivos. E isso vale ouro. Porque quando a gente sabe isso, a gente diminui muito mais o esforço e trabalha muito mais inteligente. Então, a partir do momento, por exemplo, no meu caso, que eu identifiquei o quanto era forte em mim o continue a nadar, a melhoria contínua, eu nunca mais travei em fazer alguma coisa. Quer ver o exemplo? Claro, o que eu comecei falando aqui? Comecinho da live, o que eu falei?
Não gosto de fazer live, tava procrastinando pra fazer live, porque eu não gosto de ficar falando sozinha. E aí, ó, tem gente falando comigo, é coisa maravilhosa, né? Dá o passo que Deus coloca o chão. Mas a melhoria contínua é o quê? Daqui a um tempo, provavelmente, eu vou estar com o celular melhor, com um microfone melhor, com um roteiro melhor, com uma forma melhor de entregar essa live para contribuir com vocês. Então, assim, uma coisa eu tenho certeza: se eu não parar, eu estarei melhor daqui a um tempo fazendo isso. E isso virou minha chave. Falei, peraí, se esse é o meu talento, se é isso que eu tenho dentro de mim, aí tudo começou a fazer sentido. Porque eu falei assim, qual que é a minha missão nesse mundo? É destravar as pessoas para elas irem para o próximo nível. É fazer as pessoas entenderem que elas podem mais, que elas merecem sonhar e elas merecem conquistar mais. Então, se tem uma coisa que me deixa muito triste, são as pessoas que não estão felizes em alguma área, e a gente vai falar das áreas, tá anotado aqui, eu vou seguir algum tipo de roteiro em algum momento, talvez, mas não tá feliz em alguma área e não faz nada para mudar aquilo. Mas não é aquela pessoa que é acomodada, da zona de conforto, não. É aquela pessoa que no fundo ela quer mudar, mas ela meio que, às vezes ela nem sabe que pode, que ela é capaz, que existe um caminho. E às vezes ela até sabe que, poxa, não é possível, deve ter uma forma de fazer isso melhor, mas ela tá ali travada. Essas pessoas, eu quero que a minha missão chegue lá para destravar, para contribuir, para ajudar. E aí eu falei, poxa, faz muito sentido. Porque como que eu destravei? Pegando esse meu talento. Então eu posso fazer as pessoas encontrarem os talentos delas, a luz delas, identificarem qual que é a sombra, qual que é o ponto que ela precisa desenvolver para que ela destrave e cresça. Então, com isso, as coisas foram caminhando, né? E eu fui começando a atender, começando a falar e começando a trazer. E agora sim, vou me comprometer aqui, não tem mais como voltar atrás. Bora fazer nossa live semanal. Bora trazer mais pessoas, bora colocar essa missão no mundo, porque não é sobre mim. Sobre tudo que eu passei e que eu posso talvez facilitar a sua jornada com o que eu passei. E veja, tem milhões de pessoas no mundo que passaram por enormes desafios. Mas quantas conseguem contribuir com outras pelo que elas passaram? Então, essa é a ideia. Esse é o nosso objetivo principal. Deixa eu ver aqui o chat, porque, gente, eu não posso reclamar que eu não quero falar sozinha e não valorizar as maravilhosas aqui, ó. Pati, boa noite. Meu talento, proatividade e gostar de ajudar as pessoas. Perfeito, Pati. A Nani, meu talento é desenvolver pessoas. Gente, posso falar uma coisa pra vocês que ajudam pessoas, querem desenvolver pessoas? Contar um segredinho aqui, tá? Bora abrir uma live. Bora colocar sua voz no mundo. Porque o que eu percebo? Quando eu comecei a atender ali no individual, era maravilhoso, dava resultado para uma pessoa. Aí eu comecei a atender em grupo. Aí é maravilhoso, é legal, porque você dá resultado para mais pessoas. Aí agora eu vou colocar minha voz no mundo. Para quem eu der resultado a mais aqui, já estamos no lucro. Já estamos expandindo a missão. Então vocês que gostam do desenvolvimento, como que vocês estão contribuindo com esse mundão aí fora, com tantas pessoas que precisam ser ajudadas e desenvolvidas? Ó, vou fazer... Opa, peraí que travou aqui. Vou fazer o exercício... Eu perdi, mas eu tava lendo. Aí que vocês mandam a mensagem. E aí eu saio. Eu tô pegando jeito, hein? Tenham paciência comigo. Vou fazer o exercício que você explicou. Faz, Pri, você vai ver como que ele ajuda com uma estrutura de conteúdo para fazer a live, porém o conteúdo está fantástico, Ive. Então, ótimo. Nem comecei, vou falar o que eu quero falar aqui ainda, é só a introdução, só tô explicando o que eu tô fazendo aqui. Mudança só depende de nós, das nossas atitudes. Muito bem.
Sim, gente, eu tava fazendo a live no LinkedIn, mas eu vim pra cá, depois eu vou ver o que eu faço lá de novo. Sofro quando as pessoas desistem no meio do caminho. Nani do céu, não me fala. Imagina eu trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, falando com as pessoas, e aí as pessoas me trazendo os desafios delas, e eu já na minha cabeça, já conectei da onde que vem, por que vem, o que tá acontecendo, e eu quero mostrar isso pra ela. Só que eu sei que não é uma pílula mágica, que ela precisa passar por um processo pra ver isso, e às vezes ela não tá disposta. Então, uma das minhas maiores curas, trabalhando com isso e querendo desenvolver pessoas assim como você, Nani, é que a gente não pode entrar na salvadora. As pessoas precisam querer. Elas precisam estar... eu não vou dizer nem que elas precisam estar dispostas a passar pelo processo, porque o que eu vejo? Elas nem sabem muito bem que existe um processo, que existem curas, que existem coisas que vão doer ali no meio daquele processo e que existem coisas que vão ser muito gostosas e libertadoras. Elas não conhecem o processo, elas precisam estar dispostas a arriscar, a conhecer, a se predispor a. Entende? E não foi nenhuma nem duas vezes que eu tentei contribuir de uma forma gratuita ou, né, faz uma parte, eu faço a outra, e a gente desrespeita a lei do dar e receber, e a gente entra no Salvador e não dá certo. É generalizado? Não, porque já teve vezes que eu disponibilizei muitas coisas gratuitas, conteúdos, às vezes vaga no meu grupo e tudo mais, e a pessoa fez por merecer também, e desenvolveu. Então não dá para nós generalizarmos. O que dá pra gente fazer? É o que eu aprendi. É 50-50. 50% meu de abrir aqui, colocar minha cara a tapa, talvez não com a melhor roupa, não com a melhor maquiagem, nem com o melhor celular, nem com o melhor microfone, nem com o melhor roteiro. E, né, se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu na fila do pão? Mas eu tô no meu 50%. Que é o quê? Entregar, falar, expandir a mente, trazer visões que talvez vocês não tenham, trazer percepções que talvez vocês não tenham, trazer forma de pensar que talvez vocês não estejam pensando dessa forma, certo? Qual que é o 50% das pessoas, de vocês? Ouvir, compartilhar às vezes a live, tá aqui participando, fazer o exercício como a Paty comentou, senão não adianta, né? Hoje mesmo eu postei um vídeo falando desse excesso de barulho e por isso que eu quero trazer um pouquinho disso aqui. A gente tá muito no excesso, eu chamo de obesidade mental. Então a gente vê um conteúdo num lugar, vê na televisão, vê no Instagram, vê no TikTok, rola a tela e aí começa livro para livro, começa curso para curso, começa a ver vídeo para no meio. Salva conteúdo, salva conteúdo. Quero ouvir de vocês quantos conteúdos salvos em TikTok, Instagram e tal, que você nunca mais voltou. Isso é obesidade mental. Porque a gente fica com muita coisa ali, a gente fala, nossa, isso é interessante, mas depois eu vejo. Isso é interessante, mas depois eu vejo. Isso é interessante, depois eu vou ver melhor. Ou depois não chega. Então a gente precisa ter foco. E é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Então, Nani, não sofra. Não entre na salvadora. E isso é um grande sabotador pra você, tá? A gente precisa ter muita atenção. Enquanto a gente quiser que as pessoas fiquem acompanhando a gente, venham junto com a gente no desenvolvimento, a gente se sabota. A gente não faz para não deixar de pertencer. Cuidado. Posso te ajudar com o conteúdo da live, com marketing. Muito obrigada, Paty. Eu agradeço, eu tenho um marketing maravilhoso também, que faz meu marketing. Sou mentora da área de qualidade de software. Vai que tá bom. Obrigada, Eliette. Descansar a mente é muito bom para nós. Após o trabalho, na minha humilde opinião, Ive. Sim,
A gente precisa mesmo descansar a mente. Então vamos lá. Como que a gente sai dessa obesidade mental, desse excesso de barulho, desse excesso de 1 milhão de coisas acontecendo? O primeiro passo de tudo é a gente ter um pouco mais de clareza na nossa vida. Então, às vezes, é necessário a gente fazer algumas limpas, né? De tempos em tempos, eu deixo de seguir algumas pessoas no Instagram, eu deixo de acessar o TikTok, eu deixo de seguir algumas newsletters que eu tô seguindo ali, vendo, porque num determinado momento aquilo não faz mais tanto sentido pro meu momento. Eu coloco para receber a notificação da minha mentora, das pessoas que eu modelo, né? Que são essas pessoas. Eu tenho clareza do meu objetivo. Eu tenho clareza, muita clareza do que é inegociável para mim, do que são as prioridades e o resto, pasmem, os pratos caem. Entende? Então, como que a gente faz para conseguir ter essa clareza? A gente precisa entender um pouquinho quais são as inegociáveis em cada uma das áreas da nossa vida, para que a gente não passe por cima do que é importante para nós, para que a gente não entre na salvadora, para que a gente não queira fazer a parte do outro e para que a gente não se veja ali rolando tela e tendo uma obesidade mental que não está te levando a lugar nenhum, certo? Então vamos lá. Primeira área que a gente precisa olhar. Nós temos 5 áreas fundamentais na nossa vida. A área da espiritualidade, a área de relacionamentos, né? Relacionamentos, interação, relacionamento amoroso, a área da saúde, a área do profissional e a área do financeiro. Relacionamentos pode ser a área pessoal também. Então temos lá, né? Pessoal, profissional, espiritualidade, saúde e financeiro, ok? Temos essas 5 áreas. Quando você sabe o que é inegociável em cada uma dessas áreas, você começa a ter um pouco mais de clareza do que você vai focar, aonde você vai colocar sua energia e como. Então, por exemplo, se na área profissional para mim, eu tenho clareza de que é importante eu aperfeiçoar uma área de estudo X, vou trazer o meu exemplo. Falei para vocês que nos últimos 8 anos eu não parei de estudar. Todo ano é algum estudo, alguma formação, algum desenvolvimento, certo? Este ano eu falei assim, tá muito legal nisso, nisso e nisso. Agora eu preciso aprofundar e mais a fundo no comportamento humano. Da onde vem, para onde vai, quem são eles lá no Globo Repórter, né? E aí eu fui começar a procurar o que eu poderia estudar que me traria base na prática também. E aí eu selecionei 3 pós-graduação e escolhi uma de neurociência, saúde mental e trauma. E eu tô amando. Eu tô fazendo um podcast a cada aula que eu compartilho no meu grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo, depois me manda mensagem que eu passo os links para vocês. Então eu tô já colocando em prática, já trazendo no meu método. Então não tá uma obesidade mental. O que eu estudo lá, eu coloco em prática. O que eu estudo lá, eu já compartilho, não fica pra mim. Eu já expando aquilo, entende? Então, o que vocês estão vendo que vocês já estão colocando em prática e já usando? Então, por exemplo, para mim no profissional, é importante isso. Eu estou estudando um pouquinho por semana. Cada aula eu transformo num podcast. Cada aula eu faço um ajuste ali no meu método e trago mais alguma coisa, algo a mais para ser falado. Provavelmente a gente pode fazer lives falando dos temas lá da neurociência, que são muito bacanas também, né? Que os temas que eu falo no podcast a gente pode trazer aqui também. Então, cada aula não fica numa obesidade mental, num excesso de barulho, eu trago para minha realidade. Vida pessoal, relacionamento amoroso. O que é indispensável? Preciso ter ali um momento por dia com meu marido. Preciso ter uma vez por semana uma vida social.
Então, eu vou ficar o dia inteiro, todos os dias, no grupo de família, no grupo de amigos? Não. Eu sei o que é prioridade. Eu posso não responder o grupo de nenhum amigo, mas uma vez por semana eu tô lá, presencialmente, com meus amigos, que é o que é importante. Entende a diferença do excesso de barulho? Então, por exemplo, na saúde é muito importante para mim o vôlei, né? E a musculação para que eu possa fazer o meu vôlei. Para quem não sabe, sou jogadora de vôlei. Só que você não joga vôlei beirando os 40 anos de idade sem fazer musculação, porque senão seu músculo não acompanha o mesmo nível do negócio, né? Então, se é fundamental para mim isso na saúde, eu não vou ficar, por exemplo, seguindo 1 milhão de pessoas que falam 1 milhão de tipos de treino, 1 milhão de tipos, porque ora o ovo é amigo da sua saúde, ora o ovo é inimigo da sua saúde. Eu gostaria que todos os profissionais, nutricionistas, eles chegassem no meio termo ali, num acordo, porque é muito complicado, porque tem 1 milhão de informações. Então, o que eu fiz? Eu escolhi uma pessoa para seguir em relação à questão ali de academia, que eu gosto dos treinos ali que ela monta, eu adapto para minha realidade. E é isso. Eu entro no treino que ela monta e sigo a minha vida. Não fico vendo 1 milhão de coisas de academia, 1 milhão de coisas. Então, o que é o importante na saúde ali? O que é importante no profissional? O que é importante no pessoal? O que é importante na espiritualidade? Para mim é importante na espiritualidade ter um momento, eu comigo mesma, Deus, com a minha criança interior. Quem não sabe o que eu tô falando, vai acompanhando aqui, que vocês já vão me conhecer, vão ver que eu não sou doida. E é o meu amanhecer ali, né? De eu não acordo em hipótese alguma e começo a fazer um monte de coisa na loucura da vida. E quem tá na escola de empreendedorismo, lá das sucessoras, das panteras, no clube da minha grande mentora Sabrina, sabe do que eu tô falando. A gente não acorda na loucura. Gente, a maior armadilha que vocês podem fazer com vocês mesmos é acordar, pegar o celular e entrar na loucura. Você destrói o seu dia. Porque no momento que você faz isso, você já ativa ali um pensamento ansioso, um pensamento de preocupação, um excesso, você já tá rolando tela, você já tá com excesso de informação. Como que vai ser o seu dia se você acorda dessa forma? Então, para mim, o inegociável, a clareza que eu tenho ali da questão da espiritualidade eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Eu sou só uma matéria aqui. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Eu preciso... Aí é cada um com a sua crença. Eu preciso rezar, preciso fazer a minha meditação, preciso fazer ali a minha oração, a minha escrita emocional, o meu momento com Deus, o meu momento comigo mesma, certo? E aí depois eu sigo a minha vida. Então, eu não vou ficar numa obesidade mental excessiva de ficar estudando e vendo coisas de espiritualidade e tal, porque é o que é importante ali pra mim, é o que eu aplico no meu dia a dia e pronto. Financeiro, o que é importante? Todos os dias bater ali fluxo de caixa, bater meu orçamento, uma vez por semana, organizar meu fluxo de caixa, organizar lá faturamento, lucratividade, custos, pagamentos. É importante eu dar uma olhada nisso e tal. É isso. Eu não vou ficar vendo 1 milhão de conteúdos. O que eu tô querendo dizer? Você pega uma coisa que é importante em cada uma das áreas da sua vida e aonde você vai investir mais tempo no que for o seu foco. Então, por exemplo, se hoje o meu foco é o profissional e dentro do profissional eu estou me especializando mais no desenvolvimento humano, no comportamento humano, então quando eu entro nas redes,
eu vou lá na Telma, por exemplo, que é a pós-graduação que eu tô fazendo, eu vou em páginas que falam ali da neurociência e tal, por quê? Para agregar o meu estudo e o que eu estou focando. O resto é resto. Eu não, entende? Posso até ver coisas interessantes, mas não é meu foco. Então, quando você não tem esse foco e essa clareza, você se cadastra ali num monte de curso, você começa um monte de curso e para, começa a ler um monte de livro e para, começa a seguir um monte de gente, ouve um monte de coisa e não absorve nada. E o grande problema disso é que o nosso cérebro, ele fica num modo hipervigilante. E o que é um cérebro no modo hipervigilante? Ele quer controlar tudo. Ele quer entender tudo. Ele quer ver o que tá dando certo, o que não tá dando certo. O tempo todo ele fica muito preso no resultado. Aí você fica buscando segurança, controle, ter certeza das coisas, porque você tá no modo hipervigilante. O que é o modo hipervigilante? Será que vai dar certo? Será que é por aqui? O que eu faço? Para onde eu vou? Preciso dar conta de tudo? Preciso ter controle de tudo? Quando você entra nesse modo, você buga a sua mente, você burnout. E para não entrar nesse modo, a gente precisa focar ali. O que é primordial em cada uma das áreas? O que é o meu inegociável em cada uma das áreas? E qual que é o meu foco? E aí, você vai procurar expandir somente o que você foca. Não tudo, para que você não fique louca, né? Para que você não perca a sanidade de poder, por exemplo, olhar para algo que vai te trazer resultado, só que quando chega naquilo você já tá cansada, tá sem energia, não tá com disposição. E aí eu vou entrar num outro ponto que é importante, que é sobre expectativas. Alinhe as suas expectativas consigo mesmo. Primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês. As expectativas que vocês têm aí, elas são suas ou elas são as expectativas do seu pai e da sua mãe com você? Elas são a expectativa do seu marido, da sua esposa com você? Elas são as expectativas dos outros para com você? É a primeira pergunta que você precisa se fazer. A expectativa que você está alimentando, a expectativa que você está criando, que você está seguindo, que você está fazendo, são suas. Por quê? Quando são do outro, a gente não consegue alinhar a expectativa. E aí a gente se frustra. Porque a gente fica buscando sempre fora. A gente fica buscando sempre a aprovação externa. A gente fica buscando que o outro veja para alimentar aquela expectativa. E enquanto a gente buscar fora, a gente se frustra. As pessoas estão muito preocupadas, cada uma com o seu umbigo, cada uma com a sua vida, cada uma com seus paranauê. E aí você fica esperando que aquela pessoa reconheça, veja, te valorize por XYZ. Ou você fica criando um padrão de excelência para atender às expectativas do outro. Então, como a Nani falou, né, como é que ela falou? Ela tá desenvolvendo 14 novos corretores. Percebeu que estava na Salvadora. Que bom que já percebeu, porque o primeiro passo é sair da Salvadora. Eu vou falar como que sai da Salvadora, tá? Já que veio o tema. Mas, é como a Nani falou, ela tá desenvolvendo. Ela precisa ver qual é a prioridade, qual é a expectativa dela. Qual é o objetivo dela em desenvolver aquela galera? Por quê? Se ela for atender a expectativa deles, se nem Jesus agradou todo mundo, como é que ela vai agradar a todos? Acho que são mais dos outros para comigo, viu? Sabia? Porque a gente fica muito preocupada com a expectativa do outro. O que é a expectativa do outro? Expectativa do pai, expectativa da mãe. Desde que a gente tá no útero,
tem a expectativa, vai ser homem ou vai ser mulher? Vai ser menino ou vai ser menino? Aí fazem o chá revelação ali. Aí tem aqueles negócios, ai gente, que é desesperador de ver. Quando faz o chá revelação e aí o pai tem uma reação horrível com aquilo. Porque queria um menino e é uma menina. Gente do céu, se soubesse o quanto de ferida emocional isso cria numa criança, não fazia, sabe assim? Mas faz parte. Só que quando a gente cresce e tá numa live e começa ouvindo umas loucuras como essa, a gente começa a ter clareza que papai e mamãe colocaram muita expectativa na gente. Só que nós somos adultos, maiores de 18 anos. E agora você pode tomar as rédeas da sua vida e fazer por você e não pela expectativa do outro. Enquanto a Nani projetar pai e mãe, esposa, nos colaboradores dela, ela vai ficar buscando a aprovação. Por exemplo, ó, da esposa, será que vai dar certo? A expectativa, né? Aí vamos supor, inconscientemente você projeta a esposa ou quem tá com a expectativa aí de marido, de mãe, de pai, você projeta no cliente, no seu colaborador, da sua equipe, no seu chefe. Você projeta pai, mãe, esposa. E aí você fica buscando o reconhecimento daquela pessoa. Você fica buscando agradar, você fica buscando ser perfeito. Você fica buscando que a pessoa goste, aprove. E enquanto você busca isso, você se trava completamente. Entra na salvadora. Então existe a tríade da salvadora. Sempre que você tá na salvadora, vai ter alguém que vai tá na agressora. Você precisa sair da salvador e entrar no protagonismo. Porque o protagonismo é quando você nem tenta salvar e nem agride, nem se torna agressora. Vira até psicólogo, exatamente tentando salvar. Não, gente, esse como é que a gente fala? Esse é o maior perigo que a gente corre. Querer mais que o outro. Então, por exemplo, você é gestora. Você está desenvolvendo o seu time. Você tem o seu 50% como líder. Você precisa ter tempo para desenvolver seu time, você precisa blindar sua agenda para ser estratégica, você precisa fazer plano de desenvolvimento individual, você precisa direcionar, você precisa não fugir de conversa difícil e dar feedback difícil quando precisar dar, com direcionamento, com dados, sem achismo, sem levar para o pessoal. Você tem o seu 50%, certo? Qual que é o 50% do seu time? Seguir aquele plano de desenvolvimento, procurar se desenvolver por conta própria, procurar receber esses feedbacks, procurar olha, gestora, o que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Para ter essa evolução na minha carreira? Então, mas você como gestor precisa trazer isso para eles. Esse é o seu 50%, ó, amiguinho, tô fazendo esse plano. E é essa a conversa. Os meus 50% é fazer esse plano, é te acompanhar e é estar aqui, ó, disponível. Eu tô aqui para te ajudar, para contribuir. Me pergunte como, me pergunte o que, me peça ajuda para estruturar indicador. Então, eu estou aqui para contribuir. O seu 50% é fazer pergunta, é tirar dúvida, é vir pedir ajuda. Eu falo isso para todos os meus clientes no primeiro encontro dos grupos e no primeiro encontro individual. E quando eu vou atender empresa, quando eu dou palestra ou quando eu faço treinamento em empresa, a primeira coisa que eu falo é 50% meu, 50% de vocês. Eu vou entregar 100% dos meus 50%. E eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance para contribuir que você faça
os seus 50%. E parte desse tudo é estar à disposição para contribuir, para ajudar e tal. Mas você precisa levantar a mão, porque eu não tenho bola de cristal. Eu não sei se para você tá claro, se para você tá bom, se para você tá ruim. Tá? Então, voltando ali na tríade da vítima, do agressor e do salvador. Quando a Nani, por exemplo, entra na salvadora, ela vai ter agressores e vítimas ao lado dela. Se ela entra na agressora, ela vai ter salvadores e vítimas. E vocês rodam. Pode perceber, a área aí, das 5 áreas da vida, que você tá na vítima, ou que você tá na agressora, ou que você tá no salvador. Boa noite, Nelson. Pode perceber, nessas áreas, se você tá em um desses 3 pontos aí, vai ter alguém que tá nos outros 2. Vai ter, por exemplo, papai, mamãe e você. Quem que era salvador, quem que era agressor e quem que era vítima dessa tríade? Para pra ver. É sempre assim. Se eu entro na salvadora das minhas clientes, às vezes é 2 segundos para cliente virar agressora ou continuar ali na vítima, porque ela tá procurando uma salvadora e eu vou lá, vou salvar. Depois ela se torna agressora. Ou se ela tá na vítima, eu me torno a agressora. Ela me coloca na agressora. Como que eu saio desse emaranhado, dessa confusão, desse barulho todo? Protagonismo. Eu dou um passo para fora dessa tríade e faz esse acordo que eu falei, por exemplo, trazendo o exemplo da Nani. Ó, autorresponsabilidade e protagonismo, amiguinhos. Meu 50%. Tá. Seu 50% é um acordo. Tá. Premissas alinhadas, expectativas alinhadas. Bora trabalhar. Entende? Então, se por exemplo, semana que vem eu abro uma live aqui falando que eu vou falar sobre objetivos e metas. Para um bom conteúdo, pode ser a live da semana que vem. Então, meu 50%, vou entregar como desenvolve objetivo, como desenvolve meta, como vocês chegam lá, como separa, como faz o passo a passo, como desenvolve a competência para tal, como 50% de vocês colocar em prática. Senão, não vai alcançar o objetivo. Se você pagar a academia e não ir dar resultado, vocês querem ver um exemplo muito claro? Eu tenho um clube do livro no meu grupo. Além do meu grupo lá de conteúdos, eu tenho um grupo de clube do livro. Para que eu abri esse grupo do clube do livro? Porque a leitura sempre foi muito desafiadora para mim. Eu não conseguia terminar, não conseguia criar o hábito de ler o livro. Eu dormia. Eu começava a ler o livro assim, o livro caía na minha cara. Eu dormia lendo os livros. Anos. Minha mentora é a prova disso. Ela falou, Jesus, Ivi, se eu conseguir fazer você ler, eu consigo fazer qualquer um ler. Porque eu fiquei anos começando e parando. Só que lembra que eu falei lá no começo? Melhoria contínua, inconformismo é o meu talento? Se eu continuar, uma hora vai. É o que eu pensava. Não vou desistir jamais. E aí eu comecei a conseguir continuar. Eu mudei pro Kindle, o Kindle me ajudou, tem gente que prefere o livro físico. Eu comecei a pegar resumos, aí eu comecei a me interessar, aí eu comecei pro Kindle, aí eu comecei a pôr um pouquinho por vez, aí eu comecei a... Hoje o que eu faço? Eu deixo meu Kindle na mesa do café da manhã, e aí quando eu termino de tomar ali o café da manhã com meu marido, eu fico ali 10 minutos lendo. Todos os dias, 10 minutinhos lendo. Perfeito. Li um livro por mês já esse ano. Pra mim tá ótimo. Não tem uma meta absurda de 2, 3 livros ainda. Mas em breve. E aí, o que eu fiz?
abri o Clube do Livro. Para quê? Ajudar pessoas a criarem o hábito da leitura. Eu deveria ter aberto esse Clube do Livro só para juntar leitores. Seria bem mais fácil. Mas como é a minha intenção foi ajudar pessoas que têm dificuldade de ler, adivinha o que tem lá naquele grupo? 100 pessoas que começam e param de ler. Mentira, tem as 2, 3 lá firme e forte comigo, que estão empenhadas no desafio. Mas brincadeiras à parte, o que eu faço? Meu 50%. Eu coloco os temas, eu compartilho partes do livro, eu coloco enquetes ali, falando pro pessoal, né? Gerando a curiosidade ali. Eu até trouxe a questão de, gente, peguem resumos, talvez no começo, pede ajuda pro chat GPT, trazer os principais insights desse livro, de acordo com seus desafios na sua vida, se você não conseguir ler inteiro, se você aos poucos, mas assim, não desista. E o meu 50% principal lá dentro é o seguinte, eu faço um encontro ao vivo uma vez por mês do debate. E eu falo para todo mundo, não leu, esteja no encontro ao vivo. Absorve o conhecimento, o conteúdo do livro. Por quê? Foi assim que funcionou para mim. Eu entrei em diversos encontros ao vivo da minha mentora, do Clube do Livro dela, sem ter lido o livro. Mas por que eu fazia isso? Para começar a ver a importância, para começar a ver o que eu estava perdendo de cultura, de conhecimento, de aprendizado, de desenvolvimento, para começar a me interessar. E funcionou. Eu falei, bom, vou trazer a sugestão para mais pessoas. E aí entra o ser humano, né? A gente começa e para muita coisa. Nos primeiros encontros eu tinha ali, sei lá, acho que nunca bateu 10 pessoas ao vivo. O penúltimo encontro foi incrível. Eu acho que tinha umas 8, 9 pessoas, mas todas participaram. E foi muito louco, porque cada uma trouxe um tópico e uma agregou com a outra. Foi lindo. O último encontro tinha 2 pessoas. Uma cliente minha, que levou a namorada dela, graças a Deus, porque senão eu tava sozinha na sala. E eu falei, vou abrir a sala sozinha, gravar e disponibilizar. Porque não é sobre eu salvar, é sobre eu fazer minha parte, o meu 50%. Entendeu? E aí agora, dia 15 de abril, é o nosso próximo encontro. Vamos ver quantas pessoas estarão lá. A gente tá lendo o livro do Dale, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já é a terceira vez que eu leio esse livro. E agora eu comprei a versão atualizada que tem os comentários sobre carisma. Tem testes de autoavaliação de carisma. As 3 vezes que eu li, e essa 4ª que eu estou lendo, é incrível. Esse livro é uma faculdade para qualquer pessoa que quer se comunicar melhor, se relacionar melhor. E eu falei isso lá no grupo. E estamos lendo, vamos ver. E eu vou trazer os conhecimentos, vou trazer o desenvolvimento e vou abrir a sala e vou fazer. Então, nossa, a gente vai longe, né? Acho que eu preciso começar por como é que é o nome? Roteiro, porque senão a gente vai ficar doido aqui conversando nessas lives, gente. Mas, sei, feito é melhor que perfeito. Então, eu vou abrir, a gente fala de tudo um pouco. E aí, quem tá ao vivo, se quiser me ajudar falando se tá contribuindo, é legal. Porque pelo menos eu sei que tá fazendo sentido. Joga um coraçãozinho aí, né? E a gente vê que faz sentido. Mas, brincadeiras à parte, hoje, a ideia principal era me comprometer aqui com vocês, com as lives, começar, feito é melhor que perfeito. E era alinhar, era trazer esse insight das expectativas que você tá tentando suprir, né? Então, a expectativa do outro, ela é baseada nas crenças, na visão de mundo e no que o outro preza, valoriza e acredita. Então, se você buscar atender essa expectativa, você tá ferrado.
Porque como que você não lida nem com as suas crenças? Eu faço terapia. Eu falo que toda terapeuta e toda coach tem uma terapeuta e tem uma coach. Eu faço. Faço terapia, eu faço coach, né? Porque é coerência. Eu não lido nem com as minhas crenças. Vou querer lidar com a expectativa ali do outro, com a crença ali do outro. Não tem como, gente. Não tem como, né? Então, qual é a sua expectativa? Você com você mesmo. Quanto você quer evoluir na sua área pessoal de relacionamentos, na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área de saúde e na sua área de espiritualidade. Qual é a sua expectativa como ser humano? Evolução, resultado para cada uma dessas áreas. E quais são os seus inegociáveis para que você atenda a essas expectativas para com você mesmo? Assim, você vai eliminar o barulho. Você vai acalmar esse excesso de informação e vai ser muito mais estratégica. Vai trabalhar muito mais inteligente do que difícil, né? Você colocou uma interrogação enorme na minha cabeça. Que bom! Não sei se as expectativas que tenho são minhas mesmo. Gente, pronto, tá vendo? Abri a live. Qual era a minha expectativa nessa live? Contribuir com pelo menos uma pessoa que precisasse ouvir o que eu tô falando. E como que eu sei que eu contribuí? Colocando uma interrogação enorme na cabeça da pessoa. Por quê? A partir do momento que a gente questiona as coisas, a gente evolui. Enquanto a gente só aceita ou só vai vivendo no automático, a gente tá na mesma. Mas a partir do momento que a gente começa a questionar, se desafiar, entender, será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Será que essa é a melhor forma? Será que tem uma forma melhor? Será que eu tô seguindo o caminho que eu quero? Pronto. É isso. Vocês vão ver, o Nelson trouxe a bola preta, mas eu vou trazer aqui para vocês que na minha empresa, na Anchor, a gente usa muito a bola de vôlei. Porque eu sou jogadora de vôlei, e aí eu falo que quando você tem um insight, uma ação, uma bolada, eu sempre falo que eu tomo uma bolada de vôlei. Então, né? Então vocês podem. Aqui, os alunos da Sabrina, os sucessores, tá tudo bem. A gente faz assim, ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Vocês trazem assim, ó, quer ver? Que aí Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu não tô achando a bola preta aqui da Sabrina pra colocar pra vocês. Aqui, ó. A gente faz assim, ó, a gente coloca as duas. Tem problema não, Eliette. Ó, a gente coloca as duas, tá vendo? Olha, Nelson, tem um parceiro... Eu não acredito que você jogou vôlei também. Vamos combinar de jogar vôlei, gente. Eu já arrastei umas sucessoras pro vôlei uma vez. Aí, ó. As que fazem parte da escola de empreendedorismo da Sabrina, traz a bola preta junto. As que não estão lá ainda, que só me conhecem, né? Aí vai trazendo a bola de vôlei. Aí é tudo integrado, gente. É a teia, né? É o ecossistema. Eu honro demais. Quem tá aqui e não conhece é a Sabrina Bogiani, a minha mentora, amiga, tudo. Pensa numa pessoa que tá há 8 anos comigo. É ela, entendeu? Então, gente, eu espero que tenha valido a pena toda essa conversa, todo esse bate-papo que a gente teve. Eu me comprometo. Eu falei que eu tomei a decisão que uma vez por semana eu vou abrir a live e eu quero trazer nos próximos temas questão de autoconhecimento. Mas não, gente, vocês vão ver que eu não sou superficial, não. Então, assim, não quero falar em autoconhecimento, é se conhecer e saber seu ponto forte e fraco. Não é só isso. Não é sobre isso. Eu quero trazer o autoconhecimento um pouco mais profundo e como você aplica ele.
Então, por exemplo, o que tem a ver o seu perfil comportamental em relação ao seu resultado na carreira? Aonde exatamente você usa ou desusa ou tem que ter cuidado com esse perfil para ter o resultado que você está buscando? E eu também quero trazer bastante aqui para vocês a questão de objetivo, de meta, né? Quero trazer a questão de inteligência emocional. A gente pode trazer tópicos também ali da questão da neurociência que eu estou estudando. Olha lá, atrela a neurociência, é isso aí. Já querendo o nosso encontro. Bora lá! Vamos fazer o nosso encontro com toda certeza. Tem muitas novidades boas vindo por aí, gente. Eu não vou dar spoiler ainda, porque é muito recente as decisões. Mas em breve, vocês saberão das novidades. Quero agradecer a todos que não me deixaram falando sozinha, porque o que eu menos gosto aqui do Instagram é que eu fico falando, eu sinto que eu tô falando sozinha, eu sou interação alta, sou comunicativa, sou extrovertida, então eu gosto de ver os comentários, gosto de ir participando. E aí, assim, quem estiver vendo gravado e não gostar, paciência, passa mais rápido, entendeu? Faz parte. Mas vão trazendo as sugestões de vocês, por favor. Que tema que vocês gostariam que eu trouxesse? Quais as principais travas, os desafios que vocês têm? Que se eu falar nesse quesito comportamental, de autoconhecimento, de inteligência emocional, de planejamento, se eu falar desses pilares, que ajudaria vocês, tá? Mandem para mim no privado, que eu vou bolando aí os próximos temas e a gente vai abrindo as nossas lives bate-papo e vamos batendo o nosso papo aqui, combinado? Gratidão a todos os comentários, um beijo, boa noite e até semana que vem. Beijo!